Queridos, nós começamos há algumas semanas uma série de mensagens que tem como título Deus reina sobre tudo e sobre todos. E essa série de mensagens do livro de Daniel tem um objetivo muito claro. É que diante das muitas mudanças que acontecem no nosso cenário, seja social, econômico, cultural, político e religioso, nós sejamos confortados e fortalecidos por um fato. É o fato que os governantes podem mudar, a vida pode ser diferente, a cultura pode mudar e muitas vezes tem mudado e mudado para pior, porém o Senhor continua reinando sobre tudo e sobre todos. E por conta disso, nós podemos ter a confiança de que Ele conduzirá por meio de todas as circunstâncias o cumprimento da sua vontade e do seu propósito, e o seu reino será estabelecido. Nós iniciamos essa série com duas mensagens no capítulo 1 de Daniel, e nelas nós falamos sobre a decisão firme que Daniel tomou de não se contaminar com as finas iguarias do rei Nabucodonosor, da Babilônia, que havia invadido o reino de Judá, de onde ele vinha. Um exílio havia acontecido e continuaria por 70 anos. Os reinos se sucederiam, porque depois do reino da Babilônia viria o reino Medo-Persa, e depois viria o reino persa exclusivamente na pessoa de Ciro. É dito que Daniel permaneceu durante todo esse período até o rei Ciro. E em todas as circunstâncias, como nós veremos nos 6 primeiros capítulos desse livro, Deus provou que Ele reina por cima de todas as circunstâncias. São 6 histórias, nós vamos ver a segunda hoje, 6 circunstâncias e episódios em que fica muito claro a batalha de reis humanos contra o rei divino, e como esse rei divino que reina sobre tudo e sobre todos, reina sobre esses homens também, e usa Daniel, um pequeno jovem, um jovem ainda imberbe, naquele lugar para a glória do seu nome. Hoje nós vamos ver a história deste sonho de Nabucodonosor, que tem uma representação muito importante que eu convido você a acompanhar. O capítulo é muito longo, mas eu vou ler todo, porque se faltar tempo, que falte tempo para eu pregar e não para você ouvir a palavra de Deus. Então dê toda atenção à leitura. Daniel capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim a Sagrada Escritura: No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos, para que eles, e assim eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: Eu tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: Uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o próprio sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturos. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: Diga o rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. E tornou o rei a dizer: Bem percebo que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinaste palavras mentirosas e perversas entre vocês para proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me vós o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Rei, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e se enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia,
Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E então ele disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel, e foi Daniel ter com o rei, e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa, e fez saber o caso aos seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus, sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, ou seja, num sonho. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia, e entrou e lhe disse, não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei, e lhe disse, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. E respondeu o rei, dizendo a Daniel, cujo nome ele havia posto Beltesazar, podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei o teu sonho e as visões, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistério, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo no teu sonho, e eis aqui uma grande estátua, que era imensa e extraordinária, de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. E quando tu estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, e veio do céu, feriu a estátua aos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei agora. Tu, ó rei Nabucodonosor, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues aos filhos dos homens, os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça.
Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo, este reino, subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. E disse o rei a Daniel: certamente, Daniel, o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. E a pedido de Daniel, constituiu o rei, não somente a ele, mas também aos seus amigos Sadraque, Mesaque e Abdinego, sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça e vamos pedir a Deus a sua iluminação para que possamos compreender a palavra que nos foi trazida pelo Senhor nesta noite. Oremos. Ó Deus amado, certamente a tua palavra é luz para agora iluminar a nossa mente e nos fazer entender o que tu queres falar conosco nesta noite. Por si só ela já mostra como tu és Deus glorioso e único Deus e Rei eterno. Mas nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender o que isso significa para os dias de hoje, para o nosso tempo, para o nosso país, para a nossa vida, o lugar onde estamos e onde vivemos. Pedimos que o teu Espírito mesmo esclareça a nossa mente e nos dê o caminhar na tua palavra de forma segura, para que possamos não ouvir a opinião de homens, mas para que possamos ouvir a tua voz. Fala conosco e nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Talvez para você a dimensão do que estava acontecendo naquele momento não seja muito clara, como ficou muito evidente pela leitura do texto quando nós entendemos todo o contexto do que está acontecendo. Daniel havia sido trazido para a corte desse rei. Deus havia lhe dado sabedoria acima de todos os sábios daquela região. Mas esse episódio demonstra que, apesar disso, o impacto da presença de Daniel não é facilmente e imediatamente sentido. Isso é relativamente comum, irmãos, porque nem sempre quando um servo de Deus está num lugar, especialmente num lugar honroso como esse e influente, a influência dele é imediata. Às vezes você está no seu ambiente de trabalho, eu estou no meu ambiente de trabalho, nós passamos por um tempo que eu chamo de um tempo de maturação, em que as pessoas começam a reconhecer algo diferenciado na minha vida e na sua vida, que não tem a ver conosco, não tem a ver com virtudes próprias, mas tem a ver com o fato de sermos submissos e subordinados ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Isso que parece apenas uma afirmativa de fé, no dia a dia faz uma grande diferença. Faz uma grande diferença, por exemplo, quando no ambiente de trabalho ou em qualquer outro lugar, nós nos vemos diante de situações impossíveis de resolver. E se fôssemos simplesmente como todos os demais, cairíamos no desespero profundo por não sabermos o que fazer.
E se tem uma coisa na vida que é muito comum, é nós não sabermos o que fazer. Eu consigo me lembrar de pelo menos umas 10 coisas nos últimos dias em que eu não sabia se eu deveria falar ou não falar, e o que eu deveria dizer. Se eu deveria dizer e decidir, ou se eu deveria esperar que as circunstâncias melhorassem para então decidir. Isso acontece para todos nós. Mas quando nós somos servos de Deus, nós começamos a ter uma atitude, e é comum isso, de uma profunda dependência de Deus. Isso se revela às vezes quando nós, por exemplo, precisamos orar antes de decidir. Precisamos pedir conselhos às pessoas e estudar a palavra para ver se conseguimos extrair dela princípios. Algo que para nós é corriqueiro e comum, não se engane, não é tão comum para as pessoas que não têm temor a Deus. Porque elas contam apenas com a reserva da sua própria sabedoria, da sua própria experiência, do seu próprio conhecimento. Isso vai paulatinamente se tornando um modus operandi, uma maneira de ser e de agir, seja no seu ambiente de trabalho, seja em qualquer lugar onde você estiver, que faz com que algumas pessoas comecem a, num segundo momento, consultar você. Porque você começa, creio eu, a aparentar diante das pessoas ser uma pessoa mais sábia, mais ponderada, mais moderada e que, sem dúvida alguma, tem um acesso a Deus por intermédio de Jesus Cristo. É comum, por exemplo, pessoas pedirem a você que orem, que você ore por elas. E ore por elas porque elas lhe viram orando e dizendo assim: Deus, eu preciso que o Senhor me oriente, eu preciso que o Senhor me dê uma decisão. E quando elas começam a se abrir para a possibilidade de você pedir a Deus, para que aquela situação que não diz respeito apenas a você, mas ao seu ambiente de trabalho, a decisão que vai afetar uma equipe e aquela pessoa, e quando Deus favoravelmente lhe responde, e você tem uma palavra abalizada, um posicionamento moderado, correto, de alguma maneira isso lhe credencia ainda mais para que num outro momento e numa decisão mais difícil, você seja realmente e novamente requerido a dar a sua opinião, a se posicionar. Esse processo de consolidação de uma influência, de um cristão no ambiente em que ele está, é um processo muitas vezes lento e gradual. Mas há momentos em que isso acelera-se de uma forma, há momentos da verdade, como eu gosto de dizer, divisores de águas, que fazem com que aquela influência que você pode ter para o resto da vida se revele numa única oportunidade, que se você aproveitar, você será influente. E lembre, liderar é influenciar, ser liderado é ser influenciado. Portanto, como cristão que deseja ser sal da terra e luz do mundo, sem dúvida alguma o seu objetivo é liderar. Liderar em que sentido? No sentido de influenciar com os seus princípios, com as suas crenças, com os seus valores, no contexto em que você está. Foi exatamente isso que aconteceu com Daniel. Daniel já estava na corte. Se você recorda bem, aqui diz que foi no 2º ano do reino de Nabucodonosor que esse episódio aconteceu. Se você recorda, o teste que foi feito com Daniel teve a duração de 3 anos. No calendário babilônico, o tempo do reinado é considerado a partir do 2º ano, porque o 1º ano é chamado do reino ou o ano da ascensão do rei. O rei tem a sua ascensão e na sua ascensão, a partir dos 12 próximos meses, começa a contar o calendário do seu reinado. Portanto, quando aqui diz que é um 2º ano do reinado de Nabucodonosor, é exatamente o 3º ano, quando aquele processo de teste, em que Daniel e seus amigos foram avaliados, se seriam capazes de fazer parte da corte do rei, e particularmente daquele departamento da corte, que era responsável por aconselhar o rei, e que era formado por magos, encantadores, adivinhos e sábios da Babilônia, é exatamente aqui que Daniel tem a sua oportunidade de ouro. Você entendeu porque a leitura é explicativa, é autoexplicativa. O rei tem um sonho, o rei, na verdade, tem um pesadelo. Os historiadores dizem que por volta desse tempo, o reino da Babilônia era o reino mais extenso sobre a terra. E se você entende um pouco de geopolítica, eu acho que você entende, quando você vai expandindo o território na proporção que a Babilônia expandiu, você tem diferentes graus de adesão dos povos que estão sendo invadidos e levados cativos. Você tem um povo mais pacífico, que aceita os tributos que você impõe como um rei dominador e se submete à sua liderança. E às vezes nas fronteiras do reino, nas franjas do reino, você tem sempre pequenas rebeliões
que precisam ser abafadas, precisam ser tratadas. Os historiadores dizem que provavelmente esta perturbação de Nabucodonosor, que Daniel é usado por Deus para resolver, decorre do fato de que talvez naquela época o reino da Babilônia estava enfrentando uma série de pequenas invasões e pequenas rebeliões nas franjas do seu reino. Obviamente, você já sabe disso, é a sua experiência, a minha experiência, quando de dia nós estamos com problemas, isso se reflete na qualidade do nosso sono e do nosso sonho. Frequentemente os sonhos são manifestações das perturbações que nós não conseguimos resolver no dia a dia, e você fica imaginando aí como seria isso na cabeça de um rei poderoso como Nabucodonosor. Ele tem um sonho, fica perturbado, acorda provavelmente naquela sensação que eu e você já acordamos, de sopetão, e dizendo assim, que sonho horrível, e tenta se lembrar e não consegue se recordar. Chama todos os adivinhos, magos, sábios, e propõe aquilo que você viu na leitura. Aquilo nunca tinha sido proposto, e isso não faz sentido algum. Alguém ter um sonho e pedir que outra pessoa não apenas o interprete, mas primeiro diga à pessoa que sonho ela teve. Imagine você chegando para sua esposa e dizendo assim, amor, eu tive um sonho. Ah, foi terrível, 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 mas não consigo me lembrar. Diz aí que sonho foi esse. Ela vai lhe internar na mesma hora. Diz, meu filho, você já me perturba de dia, agora está me perturbando de noite também. Você quer que eu adivinhe o seu sonho e ainda diga o que ele significa? É alguma coisa absolutamente sem sentido, mas é exatamente o que aquele homem, déspota, autoritário e tirano, propôs para os seus magos, para os seus encantadores e para os seus sábios. E propôs debaixo de ameaça, se alguém não adivinhar, eu vou mandar matar todos. É nessa hora que surge a oportunidade de ouro para Daniel. E o primeiro grande ensinamento que eu gostaria de trazer para você, de como você pode ser colaborador deste rei, que reina sobre tudo e sobre todos, é não perca as oportunidades. Não perca as oportunidades que você pode usar para influenciar com os valores do seu rei, com os valores do seu reino. Mas há um problema aqui, é que se a oportunidade é grande, o desafio é maior ainda. Se a oportunidade é grande, a impossibilidade de aproveitá-la é clara e é visível. Uma coisa é uma oportunidade grande, mas que eu posso fazer. Outra coisa é uma oportunidade enorme, mas que eu não tenho a mínima condição. Alguém chega para você e diz, rapaz, tem um apartamento ali na beira-mar, o cara é uma galinha morta, só custa 5 milhões, era 10, mas só custa 5, e o cara está dando 50% e ainda divide em 5 vezes, de 1 milhão, é uma excelente oportunidade, mas eu não sei se tem alguém aqui que teria condições de comprar em 5 prestações de 1 milhão um excelente apartamento à beira-mar. É uma boa oportunidade, mas é uma oportunidade impossível. Era essa a situação de Daniel. E quando você é alguém que está numa situação em que você tem uma grande oportunidade, mas não tem condição de aproveitá-la, o que é que você faz? E aqui vem a segunda lição. Quando você tiver uma oportunidade de influenciar, mas você não souber, você tem que se submeter e depender exclusivamente de Deus. Eu sei que para alguns, ler esse texto parece ser algo muito místico e sobrenatural. Mas veja, esse reino e esse rei são sobrenaturais. Eles não são reinos deste mundo. O rei não é o rei deste mundo. E o seu reino também não está limitado nas categorias deste mundo. Nem sempre é uma lógica cartesiana, uma análise de cenário, uma inteligência para decidir que faz com que este reino subsista de eternidade para eternidade. Por isso Daniel tomou uma decisão, que é uma decisão muito corajosa. Ele decide que vai propor ao rei que um tempo lhe seja dado, enquanto ele tem tempo para interpretá-lo. Eu não sei se você já passou pela situação seguinte, abre-se uma grande oportunidade, você poderia olhar para o outro lado e dizer assim, isso aqui não é para mim, mas aí de repente, num determinado momento você diz, eu vou encarar, e você até valida isso dizendo para alguém, eu vou aproveitar. Você às vezes dá até um sinal, e depois você volta para casa e diz, pai, agora eu acho que eu vou perder o sinal, porque eu dei o sinal, foi ousado, a oportunidade é grande, e agora o que eu vou fazer? Mas foi mais ou menos assim que Daniel se viu. Ele disse, rei, me dê um tempo que eu vou trazer a interpretação.
correu para casa, juntou-se com seus 3 amigos e disse: rapaz, eu tenho uma fria. A situação é o seguinte: o rei disse que vai matar todo mundo. Entre morrer sem fazer nada e morrer tentando fazer alguma coisa, eu resolvi tentar fazer alguma coisa. E eu disse ao rei que eu ia trazer a interpretação. Mas eu não sei, não tenho a mínima ideia do que foi que o rei sonhou. E ele faz isso, não de maneira irresponsável, mas por conta de uma atitude de fé. Ele faz uma oração, e a oração que ele faz é talvez uma das orações mais belas da antiga aliança. Veja o que está escrito no versículo 19. Quando ele, no versículo 18, pede misericórdia ao Deus do céu sobre o mistério que estava oculto, a fim de que ele e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia, no processo de Deus revelar o mistério a Daniel, diz o texto, verso 19, bendice o Deus dos céus, e faz a seguinte oração: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade. O primeiro atributo que Daniel reconhece é o da eternidade de Deus. Ele não estava falando com um rei passageiro como Nabucodonosor seria. Ele diz, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele reconhece mais 2 atributos: a sabedoria perfeita de Deus, que não significa apenas conhecer todas as coisas, mas conhecer perfeitamente todas as coisas de maneira perfeita, ou seja, numa redundância extrema, é saber exatamente tudo o que pode ser sabido e mais um pouco. Ele reconhece a sabedoria de Deus, e ele reconhece o poder de Deus, reconhecendo que além de ser onisciente, onipresente, porque ele é de eternidade a eternidade, ele também é onipotente. Ele reconhece a sabedoria e o poder. E aí ele desce à realidade. Esse Deus que é altíssimo, de eternidade a eternidade, e dele é a sabedoria e o poder, desce para o dia a dia das pessoas, porque ele diz no versículo 21, é ele. E preste atenção, tanta convicção que Daniel tinha da soberania de Deus sobre os negócios das nações, sobre os destinos dos povos, sobre os reis e os reinos que existiam na sua época e ainda hoje existem. Ele diz assim, é ele, e exclusivamente ele, quem controla o tempo e as estações, quem remove reis e estabelece reis, quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Só ele faz isso. Por conta desta convicção, aquilo que Daniel havia feito não era um risco, mas era um passo de fé. E a diferença de um risco e um passo de fé é porque no risco você não tem nenhuma possibilidade ou fundamento de que aquilo que você está arriscando dê certo. Mas um passo de fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Não é que você sabe, não é que você garante, é porque Deus, e Deus exclusivamente, é quem remove reis e põe reis. Ele dá sabedoria aos sábios e inteligência aos entendidos. No verso 22, ele continua na sua oração e ele diz, é ele que revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ele está exaltando Deus. Ele até agora não está dizendo outra coisa a não ser, Senhor, eu não sei qual é a interpretação desse sonho, mas se o Senhor está revelando, é porque o Senhor é este que eu estou dizendo agora. Tu és aquele que revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. E aí termina dizendo assim, a ti, ó Deus de meus pais, e aqui ele traz o contexto da aliança, eu não sou qualquer um, eu sou cativo, mas não sou qualquer cativo, o meu povo está submetido à Babilônia, mas não é qualquer povo, é o povo da aliança. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque tu tens sabedoria e poder, tu me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Aqui ele revela uma terceira lição que nós precisamos ter certeza dos momentos em que Deus nos dá a oportunidade, é o fato de que aquilo que Deus nos deu, e aquilo que Ele é, é aquilo que Ele pode nos dar.
Aquilo que ele tem é a reserva que ele pode compartilhar conosco. Se ele é todo sábio, ele pode nos dar sabedoria. Se ele é todo poderoso, ele pode nos dar poder. E isso é o que Deus faz com Daniel. A história continua. Daniel se apresenta diante do rei. O rei pergunta a ele sobre tudo aquilo que nenhum encantador, astrólogo, mago, nem sábio pôde revelar. Pergunta para ele, veja aí a partir do verso 27, se ele sabia agora a interpretação. A quem Daniel direciona o rei? Veja, ele diz assim: o mistério que o rei exige, verso 27, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas, verso 28, há um Deus do céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Daniel aponta para Deus porque o propósito maior dele não era mostrar a sua própria sabedoria, mas era levar o rei a reconhecer a sabedoria absoluta de Deus, ao invés de ficar dependente de sábios, encantadores, astrólogos e adivinhos do reino. Mas ao fazer isso, glorificar Deus acima de todos os deuses da Babilônia. E é isso que acontece. A interpretação que ele faz, e que é escrita aqui pelo profeta Daniel, séculos antes dos fatos acontecerem, se revela na história. O reino da Babilônia, que é o reino representado pela cabeça de ouro dessa estátua, um dia passou, porque ele foi dominado pelos medos persas, um outro reino enorme, muito mais poderoso que os babilônicos, que superou-os e os conquistou. Eles tiveram seu tempo de glória, os medos e os persas, mas como todos os reinos e reis humanos que têm começo, também têm fim, e eles foram dominados por um outro reino, o reino helênico de Alexandre o Grande, o reino grego. Alexandre Magno dominou sobre a mesma região que a Babilônia havia conquistado um dia, que a Pérsia havia conquistado um dia, e tornou-se o império dominante da época. Veio o terceiro reino. O quarto reino depois dos gregos foi o reino romano, o Império Romano, que absorveu toda a cultura helênica, mas era de ferro. As falanges romanas, o poderoso exército romano conquistou todas as terras que antes tinham sido conquistadas culturalmente pela língua grega e pela cultura helênica, e se tornou aquelas partes mais fortes da estátua que são de ferro. Mas havia barro que não dá liga nem se mistura com o ferro. Muitos historiadores interpretam esse barro como sendo a decadência moral que estava junto do poderoso exército e império romano. Os historiadores mostram que Roma não apenas perdeu para os bárbaros que nas suas fronteiras foram invadindo o grande império romano, mas perdeu para a dissolução moral que começou a acontecer dentro do império e que corroeu as estruturas sociais daquele império, como um barro que mostra a sua fragilidade quando submetido a grandes pressões. Aquele reino era o Império Romano. Então, depois dos babilônicos vieram os medos persas, depois dos medos persas vieram os gregos, depois dos gregos vieram os romanos. E aí no sonho, no verso 34, a grande sacada do sonho, o grande diferencial do sonho, diz que quando o rei estava olhando para aquela estátua, de repente dos céus uma pedra é cortada, e sem auxílio de mãos, fere a estátua aos pés de ferro e de barro, que era o Império Romano, o último dos quatro, e os esmiuça. Então eles foram juntamente esmiuçados, o ferro ruiu, o barro, o bronze, a prata e o ouro, e tudo se fez como palha jogada ao vento. Mas essa pedra pequena se tornou uma grande montanha, que encheu toda a terra. Ora, irmãos, quando nós olhamos a história, nós sabemos do que essa pedra se refere. Em vários momentos da história, essa pedra, chamada pedra angular, foi mencionada por profetas do Antigo Testamento e por Jesus no Novo Testamento, como sendo ele mesmo. Uma pedra onde aqueles que encontrassem nele a sua salvação, seria uma pedra angular de firmeza de uma construção espiritual, mas aqueles que não a encontrassem, seria uma pedra de tropeço.
Isso é verdade para indivíduos, mas não é menos verdade para reinos. O Império Romano perseguiu ferozmente o cristianismo, a pessoa de Jesus e a pessoa dos apóstolos. Muitos dos nossos irmãos morreram no Coliseu Romano, comido por leões, sofreu nas catacumbas de Roma. E em tudo isso, aquela pequena pedra que era a fé em Jesus Cristo, resistiu, cortou a espada, cortou aquela estátua como se corta carne com uma espada, e o reino mais poderoso da época, que era formado de ferro, mas tinha barro misturado, ruiu, e com ele ruíram todos os seus antecessores, que foram por ele dominados, os gregos, que por sua vez haviam dominado os persas, que por sua vez haviam dominado os babilônicos. E isso nós estamos ouvindo Deus falar por intermédio de Daniel para Nabucodonosor, séculos antes do primeiro século depois de Cristo. Nós estamos aqui por volta do ano 605 antes de Cristo. Isso tudo vai acontecer e se desenrolar como um grande mistério que, obviamente, Nabucodonosor não teria condição de compreender, porque ele não podia prever o futuro. Mas, como disse Daniel, isso foi dado para que entendesses as cogitações da tua mente e o final de todos os tempos. Essa pedra se torna essa grande montanha da fé cristã, que impacta por séculos e milênios até os dias de hoje, por causa desta pedra que não é outro senão Jesus Cristo. Quando Daniel revela isso ao rei, ele revela o rei e influencia naquele momento de uma forma que somente um homem de Deus pode influenciar, porque a resposta e a reação do rei diante daquela revelação são emblemáticas. Diz o texto no versículo 46, que o rei Nabucodonosor inverte a posição, e de um rei todo-poderoso diante de quem todos se inclinam, ele se inclina e prostra o rosto em terra perante Daniel, reconhecendo Daniel como um homem que tinha sobrenaturalmente uma sabedoria e um poder e uma influência que ele mesmo não possuía. Mas ao invés de Daniel receber para si a glória, porque ele foi usado por Deus como apenas e tão somente um instrumento de Deus, o rei imediatamente reconhece que o sábio ali não era Daniel, que o poderoso ali não era Daniel, que o sábio e o poderoso ali era aquele que Daniel representava. E então aquele rei diz algo que é estonteante de ouvir um rei poderoso como Nabucodonosor dizer no versículo 47. Ele diz: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. O rei reconhece e se submete a um poder maior, a uma soberania maior, a uma sabedoria maior que era da pessoa de Deus, revelado por intermédio de Daniel. Irmãos, aqui nós temos a quinta e última lição, que é quando nós somos influentes a ponto de manifestarmos os valores do reino, com palavras e atitudes, mesmo os mais poderosos haverão de em algum momento se submeter ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Nós estamos falando exatamente disso nesta série, que Ele é o Rei sobre tudo e sobre todos, que poderosos e governantes, sábios e todo-poderosos aparentemente, um dia ou outro haverão de se submeter diante da revelação do seu poder e da sua sabedoria. Essa história é contada por Daniel e registrada por ele na sua profecia, tendo ele como o principal coadjuvante junto com Nabucodonosor, mas fica muito claro que Daniel não está colocando glória sobre si mesmo, que Daniel está colocando glória sobre aquele que de fato merece toda a glória, e está indicando na sua influência espiritual naquele reino pagão, qual era o caminho que aquele rei tinha que trilhar, de subordinar-se, de se humilhar diante de Deus, porque Ele é o único que é rei sobre tudo e sobre todos. Um pouquinho mais à frente, numa das histórias também emblemáticas contadas por Daniel, um outro rei, Belsazar, não vai se submeter, e o próprio Nabucodonosor também não. E em dado momento o que acontece basicamente é que Nabucodonosor vira como se fosse alguém sem entendimento e sem nenhuma capacidade de governar, se torna como um animal, como alguém do campo, como um irracional.
Bom, o que é que isso tem tudo a ver? O que é que isso tem a ver conosco? Eu digo, tem tudo a ver conosco. Irmãos, frequentemente nós somos postos num ambiente hostil para a nossa fé, seja no ambiente de trabalho, seja na sociedade de um modo geral. Nós temos dois caminhos. O primeiro é o caminho da omissão e o segundo é o caminho da ação. Mas que ação? Que tipo de ação? Pelo exemplo de Daniel, é uma ação de dentro para fora, nos lugares de poder e de influência em que cada um de nós, de maneira proporcional, somos colocados. Deus não nos coloca à toa no lugar onde nós estamos. Deus não colocou Daniel à toa no lugar onde ele estava. Deus colocou com um propósito, como séculos antes havia colocado José na corte egípcia, como alguns anos depois havia de colocar Esté nos persas. E tanto um como o outro, junto com Daniel, são os três grandes exemplos de homens e uma mulher influentes na corte do rei. Às vezes nós não estamos no palácio do governo, seja no município, seja no estado, seja no governo federal, mas nós estamos nas nossas esferas de influência, colocados estrategicamente para exercermos uma influência de homens e mulheres que oram, e oram reconhecendo que Deus é quem coloca todas as coisas nos seus devidos lugares, que tira reis e remove reis e coloca reis, por processos que nem sempre, eventualmente, eu possa concordar, ou possa aceitar facilmente, mas que não estão à toa, nem longe, nem abstraídos da ação soberana do Deus que é Senhor do tempo e da história. E ao fazer isso, Ele faz muitas vezes para julgar os reis que Ele mesmo coloca, para mostrar o seu juízo e humilhá-los, e mostrar que eles precisam se submeter ao único governo eterno e sobre a terra, que é o governo do próprio Deus. Às vezes nós olhamos limitadamente e achamos que o que é vitória, mas na verdade vitória às vezes é juízo. E não somente juízo sobre o rei, mas também juízo sobre toda uma concepção anti-Deus que muitas vezes consigo o rei traz. Quando nós cremos que Deus é soberano, Senhor de todo o poder e de toda a sabedoria, nós temos tranquilidade de entender que nada acontece sem um propósito definido por Deus, e que Deus vai agir, mas vai agir como? Deus vai agir por intermédio de homens e mulheres como Daniel, como Gabriel, como José, como Esté, que são homens de Deus e mulheres de Deus, nos lugares onde estão exercendo a sua influência. Se o lugar em que você está tem um nível de influência, influencie no poder da oração e do bom testemunho e da ação de oportunizar as oportunidades, de usar as oportunidades que Deus tem para você. Se você está num espaço de uma grande influência, da mesma maneira, coloque-se em oração, dependa de Deus, use as oportunidades e influencie na direta proporção da sua influência do lugar onde você está. E ao fazer isso, dê glória a Deus. Aponte para o Senhor. Mostre que você não está simplesmente propondo que é melhor que, ao invés de Nabucodonosor, seja outro rei. Mostre que seja Nabucodonosor ou qualquer outro rei, tanto um como o outro, ou qualquer um, precisarão se submeter ao Rei dos Reis, o Senhor que é o único que tem sabedoria e poder e o único que deve ser adorado e servido por séculos dos séculos. Amém. Esta é a influência do cristão. E nós fazemos isso com a certeza e convicção de que somos súditos de um outro reino, de um reino que atravessa todos os reinos. Nós somos súditos daquela pedrinha que corta todos os reinos. Nós nos submetemos àquele que consegue derrubar uma estátua de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de barro. Nós somos filhos de um Deus que colocou reis e tirou reis, que mostrou o seu juízo sobre aqueles que foram ímpios e impiedosos diante dele, e que honrou e glorificou aqueles que foram submissos a eles, instrumentos do seu poder e do seu governo. Nosso reino é o reino desta pedrinha pequena, que é cortada sem auxílio de mãos, porque é cortada pelo próprio Deus, e que representa a pessoa de Jesus, que vem para nós para reinar. Em dado momento, diante de Pilatos, no julgamento, Pilatos perguntou: és tu o rei dos judeus? E Jesus diz: tu o dizes, eu para isso nasci e vim ao mundo. Jesus tinha consciência de que era esta pedrinha,
Mas ele diz também a Pilatos: mas o meu reino não é deste mundo, porque se fosse, eu apelaria e os meus ministros viriam para me defender agora. Mas por um propósito que você não conhece, Pilatos, eu serei sacrificado para que muitos sejam tomados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Porque para mim o propósito maior, Pilatos, não é vencer sobre o Império Romano. Para mim o propósito maior é resgatar dentro do Império Romano filhos e súditos para este reino do qual eu sou rei. E esse também é o nosso propósito, irmãos. Todas as utopias humanas, elas são simplesmente isso, utopias. Todas as propostas de governo se aproximam ou se afastam um pouco ou mais dos valores do reino, mas nenhuma delas, do passado, do presente ou do futuro, são o reino de Deus. E por isso eles não merecem, nenhum deles, a minha total obediência, a minha total subserviência e subordinação, a minha adoração, o meu louvor e o meu serviço. Eu farei sempre limitado até o ponto em que não contrariar a palavra de Deus, porque se contrariar a palavra de Deus, o meu reino é o reino da pedrinha, não é do ferro, não é do ouro, não é do bronze, não é do barro. Essa história que é contada por Daniel não é uma alegoria, não é uma metáfora, foi uma experiência vivenciada por ele, e que em alguns momentos nós também poderemos estar na mesma condição de também vivenciar. Talvez não diante da corte do rei Nabucodonosor, mas diante do nosso chefe, do nosso colega de trabalho, do dono da empresa, daquele que é poderoso e que está diante de mim, diante de você. Seja como alguém dependente de Deus, como Daniel foi. Mire-se nessa pedrinha, que é o próprio Senhor Jesus. Ele é o reino, e Ele é o rei, que merece ser servido, glorificado, diante de qualquer rei e diante de qualquer reino. Toda a glória de Nabucodonosor esvaiu-se. Todo o poder dos persas esvaiu-se. Toda a pujança dos gregos e romanos hoje são apenas ruínas nas suas cidades e registros nos livros da história. Quem permaneceu foi o humilde rei que se fez carne e habitou entre nós, o Nazareno, aquele que, sendo a pequena pedrinha, se tornou na grande montanha que domina sobre toda a terra. Nós fazemos parte de um reino que é vitorioso, independentemente das circunstâncias sociais, culturais e políticas que estejam ao nosso redor. Precisamos exercer o nosso papel na mesma linha que Daniel exerceu o seu. E ao fazermos isso, se você prestou atenção ao final desse texto, acontecerá com você o que provavelmente acontecerá com todo aquele servo de Deus. Das duas, uma. Ou você será perseguido e martirizado e estará diante do seu rei, o que é uma grande vantagem. O apóstolo Pedro disse assim: regozijai-vos se fordes perseguidos, ou então você será engrandecido, como Daniel foi. E se você for engrandecido, deixa eu lhe dizer, é para Deus lhe usar mais. E se você for martirizado, é porque sua obra já terminou. Afinal de contas, o seu reino não é deste mundo, e o seu reino também foi martirizado como você. Que Deus o abençoe e lhe dê graça nesses tempos difíceis em que nós temos que nos posicionar, mas que nós devemos nos posicionar com os valores do reino, sem outro tipo de mistura, seja de barro, de ferro, de ouro, de prata ou de bronze. Ore comigo nesse momento. Ó Deus amado, dá-nos sabedoria, essa sabedoria que o Senhor deu a Daniel, sobrenatural, impensável para nós imaginarmos. Alguém que, pela graça do Senhor, é revelado a ele os sonhos da mente de um homem perturbado, poderoso, mas frágil, diante dos riscos que o futuro lhe trazia. Ó Deus, nós temos ao nosso redor inúmeras pessoas supostamente poderosas, ricas e influentes, mas fragilizadas pela limitação da vida,
por entenderem e perceberem cada vez mais que um dia vão passar, assim como todos nós. Mas que glorioso é, Senhor, saber que quando um dia nós passarmos, é porque a nossa missão se cumpriu. Mas enquanto não estivermos passando, o Senhor quer nos usar e nos engrandecer diante dos reinos da terra. Ajuda-nos a manter o nosso coração humilde e esse engrandecimento não ser de qualquer outra natureza, nem de ouro, da riqueza, nem da prata, nem do poder, seja ele qual for, que o ferro e o bronze muitas vezes atraem para você desejar, para eu desejar, para nós desejarmos, mas que a nossa certeza seja, Pai, que o Senhor, que é Rei e Todo-Poderoso, quer nos fazer engrandecidos como influentes onde Deus e o Senhor nos colocaram, porque com a certeza disso nós podemos dizer: ó Deus, Tua é a honra e a glória, Tu és o Deus cheio de sabedoria e de poder, és Tu que manda no tempo e nas estações, és Tu que removes reis e pões reis, é Tu que concedes sabedoria e poder aos Teus servos para serem pequenas pedras do mesmo tipo e com o mesmo propósito daquela pequena pedra que é o Teu Filho Jesus, em nome de quem nós oramos e também vivemos para a Sua glória. É em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor.